Vamos então para João, capítulo 7. João, capítulo 7. Meus irmãos, talvez uma tendência na pregação de hoje será o nosso coração nos levar a pensarmos em alguém e não em nós mesmos. Pensar no irmão que às vezes pode ter alguém na cabeça que você já esteja orando também, mas pensar no irmão que você perceba que está em falta em alguma coisa. Pensar no irmão que você ache que precisa melhorar em muitas coisas, porque todos nós precisamos, não é mesmo? Pensar no irmão que anda um pouquinho torto, alguns irmãos que estão cambaleando aí no caminho do Evangelho, mas, afinal, quem não é um homenzinho torto sendo endireitado por Cristo, não é mesmo? Quem não é um cambaleante por causa de algumas pedras tropeçantes no caminho. Mas, diante dessa tendência, eu gostaria que repousássemos nossos olhos e também nossos dedos sobre o nosso coração. Olhássemos para nós mesmos nessa mensagem. Com isso, vamos ler João capítulo 7, versículos 14 a 24. A palavra do Senhor diz assim: Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letra sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então a gente está numa série de exposições no Evangelho de João, e semana passada entramos nesse capítulo 7, um capítulo que é cheio de tensão. Ele é cheio de gente desconfiada sobre Jesus, gente que não sabe bem o que fazer diante dele, ou pelo menos alguns acham que sabe o que fazer, né? Mas não são atitudes coerentes com aquilo que Jesus é. Os irmãos de Jesus, que ainda não criam nele, deram um conselho para ele: Jesus, vai, sobe para a Judeia, vai para a festa, se mostre para as pessoas, porque desse jeito escondido aí na Galileia, ninguém vai te conhecer. E Jesus responde: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Quer dizer, os irmãos de Jesus tinham uma agenda e Jesus tinha outra agenda, outra prioridade. A agenda deles era voltada para si, para o povo. A agenda de Jesus era a vontade do Pai. Então os irmãos sobem para a festa dos tabernáculos, Jesus fica. Depois, em segredo, ele também sobe. E quando a festa já estava na metade, Jesus aparece. Ele sobe ao templo, começa a ensinar bem ali no meio dos religiosos, das autoridades judaicas, que ele chama de os judeus aqui. Os judeus aqui não é todo o povo, mas as autoridades judaicas. E no meio daqueles que pouco tempo antes já estavam querendo matá-lo, ainda por causa da cura do paralítico no tanque de Betesda. E o texto diz que os judeus ficaram admirados. Como é que esse homem tem tanta instrução sem ter estudado? Não é que Jesus não soubesse ler, ok? Porque todo judeu aos 12 anos já sabia ler a Torá. O espanto era outro. Jesus nunca passou por escola rabínica alguma. Nunca se sentou aos pés de algum mestre para aprender, como Paulo aos pés de Gamaliel.
E mesmo assim ensinava com uma profundidade que não conseguiam explicar. Como pode ele conhecer tanto? Ser tão profundo nos seus ensinamentos? E é através desse diálogo entre Jesus e os judeus que podemos enxergar algumas características do verdadeiro discípulo de Jesus. No texto, elas parecem meio que como um relato negativo. No texto, a gente vai ver, na verdade, como não ser um discípulo de Jesus, baseado nos religiosos, baseado naquelas autoridades judaicas, porque aqueles que queriam matar Jesus. Mas eu quero virar essa moeda para o outro lado hoje. Eu quero, ao invés de pensar no que não ser, no exemplo negativo deles, que a gente transforme esse exemplo negativo em um exemplo positivo. Eu quero que a gente olhe e pergunte, o verdadeiro discípulo de Jesus, como que ele é? O que ele faz? O que marca a vida de quem realmente segue Jesus nesse texto? E aqui então são 5 características de um verdadeiro discípulo que vemos nesse texto. Primeira característica, reconhece os ensinos de Jesus e a origem desses ensinos. Dos versículos 15 a 17. Então os judeus se maravilharam e diziam, como sabe este letra sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então eles estavam naquele momento diante do mestre de Jesus e ficaram admirados porque ele era um carpinteiro simples que ensinava de maneira profunda. Não conseguiram perceber que a origem do ensino de Jesus não estava enraizada nas tradições religiosas, não estava nas interpolações dos rabinos, nos argumentos, naquilo que eles estavam sempre conversando, não estava fundamentada na tradição oral que eles receberam de Moisés também, que eles dizem que receberam. Embora Jesus levasse tudo isso em consideração, toda a lei, todas as tradições e também a tradição oral, ele conhecia tudo isso. Mas o cerne da onde Jesus ensina, dos ensinamentos de Jesus, está em Deus. Veja como Jesus responde aos admirados judeus. Ele fala, os judeus ficam admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? E Jesus responde, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, ele declara que o ensino dele vem do Pai. Jesus propõe um teste depois disso. Vocês querem saber realmente se o meu ensino vem de Deus? Façam a vontade de Deus. Se fizerem a vontade de Deus, descobrirão que o meu ensino em nada contraria a vontade de Deus. Que ele está alinhado com a palavra de Deus. Enquanto nós agimos de acordo com a vontade de Deus, é fácil descobrir também o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ele está falando, eu não estou contrariando a lei, não estou descumprindo a lei. Que era justamente o que aquele povo achava, que a autoridade judaica achava, que ele estava descumprindo isso. Então Jesus continua, é como se ele falasse, se vocês obedecerem à palavra de Deus e prestarem atenção nos meus discursos, perceberão que há uma sintonia plena e perfeita com o que Deus está dando para vocês. E esse é o teste. E essa é uma das características de uma pessoa apenas religiosa e que não é um discípulo. Vai chegar um ponto em que as verdades que creem não serão mais coerentes com Jesus Cristo. Ou, de forma contrária, chegará um ponto em que suas ações não são mais coerentes com os ensinos de Jesus. Muitas pessoas estão ensinando aquilo que não procede do Pai. Nós encontramos muita gente fazendo isso, não é? Falsos mestres. Uma vez, conversando sobre a Bíblia com um amigo meu, ele disse que quando ele era jovem, ele conversava com outros jovens da mesma idade, né? E de repente um jovem soltou, como disse Jesus, o peixe morre pela boca. E aí, é óbvio que alguém chegou e falou assim, onde que Jesus disse isso, né? Isso aí não está na Bíblia. Ele, está sim, claro que está. No Sermão do Monte. E ainda disse o lugar, né? Disse o lugar onde estava. E aí, o que eles fizeram? Então vamos lá ver.
abriram a Bíblia e é claro que não estava lá, né? Claro que não estava lá. Mas a gente pode pensar, isso é ridículo, isso aí não está mesmo. A gente sabe disso. Mas será que a gente às vezes não crê em coisas que a gente acha que está na Bíblia, mas não está? Algumas crendices de crente. Quanto melhores fomos, maiores serão as bênçãos. Deus quer que eu seja feliz. Sempre me protegerá da dor e do sofrimento. Se Deus me conduzir a alguma situação, tudo vai ocorrer de forma satisfatória. Se eu orar bastante e trabalhar para isso, meu problema vai ser solucionado. Se algo de ruim me acontecer, é porque eu fiz alguma coisa errada. Os amigos de Jó que o digam, né? Tem coisas que às vezes nós cremos inconscientemente ou levados, ou ouvimos em algum lugar, ou lemos em outro lugar, e nós internalizamos esse ensino e achamos que a Bíblia mostra isso. Mas isso tudo parece algo engraçado, e de fato a história é engraçada mesmo, mas o fato é que, se não nos atentarmos para o que a palavra de Deus nos diz, podemos cair nos mesmos erros. Os falsos religiosos, aqui, assim como nos tempos de Jesus, são aqueles então que se apegam a mitos, lendas, historinhas, a certas ideologias, ditados populares, crendices e frases da rede social e desprezam a palavra de Deus. Às vezes, nem de forma intencional ou consciente ou ríspida, desprezar, não, mas por acreditar naquilo que a palavra de Deus não diz. São aqueles que se apegam às suas próprias experiências pessoais e as colocam acima da palavra de Deus. O cristão, quando abre a boca para falar acerca de Deus, ele não dá apenas uma opinião. Não é opinativo, não quer dizer que Deus não leva em consideração a nossa opinião. Mas aquilo que a Bíblia diz é afirmação. Nós cremos no Deus que criou todas as coisas. Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E dentre tantas outras coisas que a Bíblia nos revela. Há muitos falsos mestres que ensinam hoje doutrinas de demônios. Doutrinas que inventaram na própria cabeça e saem compartilhando por aí. E muitas vezes parece evangelho. Muitos compartilham o erro, a mentira, porque não reconhecem a origem desses ensinos. Não conseguem perceber a origem daquele ensino, de onde vem. Devemos ter cuidado com aquilo que postamos nas redes sociais, com os conselhos que damos, porque somos chamados a exortarmos, a aconselharmos na palavra. Nós devemos discernir. Jesus sabia que aquilo que aqueles judeus criam não era o que Deus tinha dado para o povo de verdade. Eles não tinham entendido o cerne do mandamento, da lei, do sábado, por exemplo. Eles não estavam discernindo aquilo que Deus tinha dado naquele momento na lei, e nem naquele momento ali também o que Deus estava revelando por meio de Jesus Cristo. Porque eles não praticavam a vontade de Deus. E quando não estamos praticando a vontade de Deus, parece que os nossos ouvidos se fecham para a verdade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade. Eu tenho outra versão que diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Para remir o tempo, para aproveitar a oportunidade, eu preciso entender qual a vontade do Senhor. O que esse momento presente significa para nós. Como o que estamos vivendo e vamos viver faz parte do plano soberano de Deus, faz parte do reino de Deus. Isso é o que deve governar a nossa visão, as nossas prioridades. Quando você pensa a sua história e faz sua agenda, colocando em primeiro lugar a sua glória e seu benefício, você não vai responder aos tempos que Deus coloca na sua frente, diante de você, de forma correta. Não há como discernir os tempos.
aproveitar bem o dia, aproveitar o momento, a oportunidade, sem a sabedoria de Deus, sem entender qual a vontade do Senhor. E onde nós temos acesso a essa vontade? Na sua palavra. Mas quando essa vontade se solidifica na nossa vida? Quando a gente vê a palavra, entende e vive essa palavra. É solidificado essa vontade. Então, irmão, irmã, precisamos perguntar: o que nós cremos, o que nós temos ensinado, de onde tem vindo? E aqui é a crença que sustenta a vida, que faz você caminhar, que te move ao seu fim. Vem da Bíblia mesmo. Vem de um ditado popular, vem de uma frase de internet, de uma pregação de alguém. O verdadeiro discípulo reconhece o ensino que é de Jesus e a origem desse ensino, buscando compreender a vontade do Senhor. A segunda característica do verdadeiro discípulo de Jesus: ele busca a glória de Deus. Versículo 18. Aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória. Jesus começa assim esse versículo. Ele começa a apontar para aquela elite religiosa que vivia buscando a sua própria glória. Vale lembrar que isso era comum, que a gente tem até exemplos, a gente até usa como adjetivo fariseu, para alguém que é desse tipo, não é? Não que, já arrumando aqui, não que todos os fariseus fossem desse jeito, tá bom? Mas era comum naquele tipo. Eles oravam em público, falas rebuscadas, olhares e dedos prontos para julgar. Mas o cristão verdadeiro precisa entender que o homem foi criado para a glória de Deus. Ele sabe que tudo que faz, tudo que pensa, não é para a sua glória, mas para a glória de Deus. Meus irmãos, nós devemos fugir com toda a nossa força da vanglória. O que é vanglória? A glória vazia. A glória, quando a gente denota glória, a gente assume glória a qualquer coisa que não seja o Senhor. Qualquer coisa que não seja o Senhor é vã. A glória é vazia. Porque o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. O pecado da vanglória parece inofensivo às vezes. Quase não se fala dele, mas ele é destruidor. Tem uma carta feita por Crisóstomo que ele disse que a vanglória é uma das melhores redes do diabo para laçar os homens. Precisamos tomar muito cuidado com a autoadoração. Em algum momento da vida, em algumas situações, nós gostamos disso, não é mesmo? Todo mundo tem seus momentos que gostaria de um tapinha nas costas, seguido de um muito bem, seguido de um elogio. Alguns mais, outros menos, é verdade, mas precisamos tomar cuidado com essa autoadoração. Repetindo, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Precisamos entender, irmãos, que qualquer serviço que realizamos como corpo de Cristo é para a glória de Deus. Se as músicas saírem perfeitas, Deus deve receber a glória. Se o irmão que fez a abertura falou com uma maestria capaz de causar admiração em todos nós, Deus deve receber a glória. Se o seu irmão encontrar espaço no seu coração ao lhe falar palavras que você precisava ouvir, Deus deve ser glorificado. Nenhum homem, nenhum ser humano deve ser glorificado, somente Deus. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Quando o povo de Deus se reúne no dia do Senhor para adorá-lo, é para dar-lhe tão somente a glória que lhe é devida. E a glória de Deus deve ser o nosso único alvo. Não só no domingo, mas nos dias das semanas. Quem fala por si mesmo busca a sua glória. Mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Isso aqui é importante a gente falar, porque eles estavam com uma questão quanto ao sábado, que Jesus fez o milagre no sábado. O sábado dos judeus era o lugar onde eles buscavam ou mostravam autoglorificação. O sábado funcionava para os judeus, naquele contexto, como um elemento de autojustificação, como mais um dos vários sinais de que eles eram pessoas boas,
melhores que os outros, melhores que os gentios, e que eram dignas diante de Deus por causa das suas próprias justiças ou dos seus méritos, daquilo que fazia. O sábado, do jeito que era praticado pelos judeus naquele contexto, não trazia glória para Deus. E esse era o ponto do sábado. Era a gente, na verdade, se sentar e olhar o mundo e falar assim, gente, olha que coisa maravilhosa que Deus fez. Deus completou sua obra e descansou. Ao invés, então, do sábado ser o lugar de Deus ser glorificado pelo que Ele é e pelo que Ele fez, o sábado ali era o lugar dos homens mostrarem a sua justiça própria. É por isso que eles não entenderam o que Jesus fez. Porque se Jesus curou um homem no sábado, o que aquilo significa? Significa que Deus está presente, que a sua graça está disponível, que Deus está ainda derramando, transbordando a sua graça e sua misericórdia. Quem é glorificado nisso? É o homem? Não. Deus é glorificado. Então é claro que o mundo vai odiar Jesus. As palavras do próprio Jesus, o mundo me odeia, porque eu mostro para eles as obras más deles. É claro que o mundo vai odiar Jesus, porque o mundo quer a glória que pertence a Deus. Então, meus irmãos, examinemos nosso coração. Examinemos as nossas ações. Quantos dias da semana estamos fazendo como um sábado era para aqueles judeus? Dias de autoglorificação. No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso descanso, ao invés de buscarmos a glória de Deus. Quer uma régua para medir o quanto buscamos glória? Pense aí quantas vezes você tem pensado mal de alguém. Quantas vezes você deixou de semear a semente da paz e alimentou, às vezes, talvez um desprezo, até mesmo ódio, inimizade em seu coração para com alguém. Sempre que fazemos isso, não estamos buscando a glória de Deus. Por quê? Porque nós não estaremos transbordando a graça de Deus. E quem não busca o padrão divino, tem buscado o seu próprio padrão de justiça. O que puxa a terceira característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele vive de forma sincera, não hipócrita. Versículo 19. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? E a gente percebe aqui que uma característica do verdadeiro discípulo de Jesus é ser alguém que não vive de forma hipócrita. O que significa hipocrisia? Essa palavra significa literalmente colocar uma máscara. Colocar uma máscara. Encenar, interpretar um papel, atuar. Nos tempos antigos, lá na Grécia, havia muitos teatros em que o ator ele encenava usando e carregando uma máscara, segurando uma máscara. Essa máscara, às vezes, estava sorrindo, ainda que a pessoa por detrás estivesse chorando ou infeliz naquele dia. Talvez tivesse passado por um dia terrível, mas estava ali. Afinal, isso é encenação. Ok? Outras vezes usava máscara de tristeza, mas estava feliz. A máscara esconde o que está por trás. A hipocrisia é isso. O hipócrita é aquele que coloca uma máscara para fingir ser aquilo que ele não é. E ele não está escondendo virtudes. Jamais. Está escondendo sempre defeitos. No nosso texto, os religiosos afirmavam que se assentavam na cadeira de Moisés. Afirmavam que obedeciam à lei, que eram os detentores da lei. Afinal, quem que tinha jurisdição, autoridade para falar sobre a lei, senão eles, ali no povo de Israel? Mas eles que diziam obedecer aos 10 mandamentos à risca, eram os que estavam tramando a morte de Jesus. Conseguem perceber a hipocrisia? Diziam que obedeciam à lei, mas na verdade acabavam de violar o 6º mandamento ao tramar assassinar Jesus Cristo. Essa é a interpretação do próprio Jesus no Sermão do Monte quanto ao assassinato. Ele disse lá em Mateus 5, 21 e 22,
Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Paralelismo. Não matar, se irá. Quem matar, quem se irá, estará sujeito a julgamento, estará sujeito a julgamento. O mesmo julgamento. Se você se irar contra o seu irmão, você será considerado, sob esse critério, um assassino. A gente sabe que, na prática, o fazer não é a mesma coisa. O que Jesus está querendo mostrar é o pecado do coração, da motivação. Aqueles homens não mataram Jesus fisicamente naquele momento, mas já haviam em seus corações a intenção de matá-lo. Naquele instante, eles já haviam matado em seus corações. Já havia violado o sexto mandamento. João também diz em 1 João 3,15: quem odeia seu irmão é assassino. Meus irmãos, quando colocamos máscaras para camuflar os nossos pecados diante dos irmãos, quando exigimos dos outros aquilo que nós mesmos não estamos fazendo, quando agimos assim, a impressão que fica é que nos esquecemos de Hebreus 4,13, que diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem havemos de prestar contas. Todas as coisas são todas as coisas. Não existe nada que está encoberto diante de Jesus Cristo. Colocamos máscaras diante dos homens, mas Deus sabe sempre como está o nosso coração por detrás das máscaras. Cuidemos, porque todos nós temos uma máscara no bolso pronta para ser usada a qualquer momento e começarmos a encenar. Por que nós temos essa maldita tendência de esconder aquilo que somos? Por quê? Paulo diz: nossa tendência pecaminosa é para vaidade e não para humildade. Não é à toa que Paulo, em Efésios 4, diz que para preservar a unidade do Espírito, ou seja, para preservar a unidade que temos em um só Espírito, que precisamos de humildade, mansidão, paciência, suportar os outros, nós precisamos nos esforçar diligentemente, sem parar. Um esforço atrás do outro. Um esforço contínuo, porque vai contra a nossa natureza pecaminosa. Mas se ele diz que nós devemos nos esforçar, é porque nós temos capacidade para nos esforçarmos e conseguirmos em Cristo Jesus. Não há algo, então, que fique encoberto diante daquele que tem olhos, como diz lá em Apocalipse, que diz lá que Jesus, o Cristo ressurreto, tem olhos como de fogo. Tudo vê. Sendo assim, Deus nos ajude, irmãos, a vivermos sem máscaras. Que Ele nos ajude a quebrar essas máscaras, porque não precisamos esconder as nossas falhas. Então, nós não precisamos fingir diante dos irmãos. Não precisamos esconder. Precisamos ter humildade para confessar e buscar ajuda. Isso é um caminho de cura. Não sou eu que estou dizendo, apenas. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Deus nos deu o benefício de uns aos outros. E por que queremos fugir dele? Primeira característica de um verdadeiro discípulo: reconhece a origem, o ensino e a origem do ensino de Jesus, buscando compreender a vontade do Senhor. Segunda característica de um verdadeiro discípulo de Jesus: busca a glória de Deus. Terceira característica que vemos nesse texto: vive de forma sincera, não hipócrita. Quarta característica: admite seus erros e não blasfema contra Deus. Ele admite seus erros. Isso está no versículo 20. Depois que Jesus alegou que eram eles que não obedeciam à lei de Moisés, e por isso que estavam tentando matá-lo, eles resolveram se defender. É óbvio. Isso é o que normalmente nós fazemos, não é? Quando alguém confronta os pecados, a tendência é levantar o escudo, pegar a espada, colocar a máscara e falar: ninguém vai tirar minha máscara aqui.
Ninguém. E nos protegermos. E nos protegemos, às vezes, fazendo o quê? Atacando, como eles atacaram. Às vezes, se escondendo e não dando espaço para que as pessoas cheguem até nós. O que estavam, então, diante de Jesus, disseram que ele estava endemoniado. E perguntaram, quem está procurando te matar? Como se essa ideia, né? A pergunta que eles fazem, como se essa ideia não estivesse ali, não fizesse sentido. Como se não houvesse ninguém ali prontos para pegarem pedras e apedrejar Jesus para matá-lo. Era sabido de todos que havia essa intenção. Pula para o versículo 25. Olha o que diz lá no versículo 25. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este homem que estão procurando matar? Todo mundo sabia disso. E eles ainda tentaram esconder. Blasfemaram contra Deus. Essa era a realidade. E isso é uma blasfêmia. Não apenas o está endemoniado, tens demônio, mas também quando a gente tenta camuflar diante do Senhor. Eles estão blasfemando contra o Deus Filho. O que é blasfêmia? É um insulto a Deus quando se menospreza o ser de Deus. Isso é uma blasfêmia? Quando se atribui a Deus uma falsa definição de quem Ele é. Quando se atribui a Deus falsos atos que Ele não cometeu. Mas tem um aspecto da blasfêmia que eu quero destacar que tem muito a ver com a hipocrisia. Mateus capítulo 15, versículos de 8 a 9. Parece que ao mesmo público, Jesus diz aos mestres da lei e fariseus, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós blasfemamos contra Deus quando o honramos com os lábios, enquanto o nosso coração permanece longe dele. Por quê? É uma blasfêmia isso. Porque nós estaremos desconsiderando quem ele é e agindo contra isso. Você veio aqui hoje, eu vim aqui hoje, para adorar a Deus, para exaltá-lo. Nós abrimos nossos lábios para cantarmos, para orarmos, exaltarmos com palavras, mas se o nosso coração estiver longe e forem apenas palavras repetidas, canções cantadas como mantras, estaremos na presença de Deus, desconsiderando quem Ele é. Dessa forma, a blasfêmia fica bem mais próxima de nós, não é? O texto também diz, que Jesus diz, em vão me adoram. Em vão. É vazio essa adoração. Então, temos que cuidar do nosso coração. E ao vir ao culto público, vir de forma intencional, sabendo que viemos para adorar Jesus. Teremos que lutar com todas as nossas forças para focarmos no Senhor. É uma luta pesada, mas precisamos travar essa luta. É para isso que viemos, para adorar o Senhor. E isso se estende principalmente ao nosso culto diário, naquilo que temos por fazer. Eu não estou falando do devocional diário, do cultinho na sua casa. Não, eu estou falando, tudo é um culto ao Senhor. Cuidarmos para não desconsiderarmos o Senhor, nos perdendo na rotina. Quando a gente faz de forma mecanizada, aquilo que precisamos fazer considerando e tendo a consciência do Espírito. Que Deus nos livre da hipocrisia. Que Deus nos livre da blasfêmia contra Ele. Que o nosso coração se encontre perto do Senhor e a nossa adoração não seja em vão. E como parte de estar considerando o Senhor, temos que assumir os nossos pecados. Não fugir, não esconder. Tiago 3,18 diz que a sabedoria do alto é tratável. Está pronta para ceder. Está pronta para ser confrontada. Ela confronta, quando confrontado pela verdade, nós estamos aptos para sermos tratados por essa verdade. Então, meus irmãos, o discípulo do Senhor admite seus erros e não desconsidera o Senhor, não blasfema contra o Senhor. Por último, a quinta característica de um verdadeiro discípulo de Jesus: julga pela reta justiça. Jesus, então, nos versículos 21 a 24, ele volta à questão que levou os religiosos a desejarem a morte dele. Volta ao que aconteceu no capítulo 5, quando eles julgaram Jesus
de maneira errada na história da cura do paralítico no tanque de Betesda, acusando ele de violar a lei do sábado. Naquela ocasião, Jesus respondeu como? Ele se defendeu falando que ele era igual a Deus. Então, ele não estava violando a lei. Mas agora, Jesus traz outro princípio. A própria lei deles, a própria tradição deles, para mostrar que estão sendo injustos, mediante a própria tradição, em julgá-lo dessa forma. Então, de acordo com a própria lei e a própria tradição judaica, Jesus não violou a lei do sábado. Muito pelo contrário. É ele quem encontra respaldo na lei. Vamos ao raciocínio de Jesus. Ele diz, fiz um milagre e vocês estão admirados? E aí Jesus continua, vocês estão admirados porque não conseguem explicar. No entanto, porque Moisés instituiu a circuncisão na lei, vocês circuncidam no sábado. O menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada. Por que então vocês ficam cheios de ira contra mim, por eu ter curado um homem completamente? Isso aqui é importante, vou dizer em outras palavras. Vocês não deixam de realizar a circuncisão no sábado, temendo quebrar a lei de Moisés. Então, por que estão cheios de ira contra mim? Porque eu curei completamente esse homem no sábado. E Jesus termina dizendo, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Irmãos, a lei permitia atos de misericórdia no sábado. Havia ocasiões em que certas ações no sábado não eram consideradas violação da lei do sábado. Por exemplo, se um animal seu caísse num buraco, se a gente fosse levar literalmente a lei do sábado, ele não podia nem pegar, nem buscar, nem tirar de lá. Mas, por misericórdia, ele poderia tirar aquele animal. Era possível cuidar de doentes no sábado por causa disso. A pessoa que carregava a maca de um paralítico no sábado estava assim, carregando algo. Mas, segundo a tradição judaica, isso não era violação do sábado, porque era um ato de misericórdia para com ele. A circuncisão também era realizada no sábado, quando o 8º dia caía no sábado, numa parte do corpo. Agora Jesus está dizendo, ok, esse é um benefício que vocês realizam em uma parte do corpo, mas o milagre que eu fiz atuou no corpo por completo. Eu curei um homem completamente, não apenas uma parte. Foi um ato puro de misericórdia. A gente sabe que tem o texto que diz, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O que nós temos nessa referência? Uma ordem de prioridades. É uma questão de prioridade, de agenda, sim. Se o povo tivesse a agenda de Jesus, a prioridade de Jesus, eles iriam entender que a urgência no sábado é o bem dos homens também. Porque o sábado é o trabalho de Deus. E isso é uma confusão que acontece muito. Muitas pessoas pensam que o sábado foi dado em primeiro lugar para nós descansarmos. Trabalhamos muito, então Deus deu o sábado para o nosso descanso. Mas não é fundamentalmente isso. O sábado é instituído porque Deus cessou o seu trabalho. É isso que o sábado significa. Quando o sábado é estabelecido, o sábado não significa, no primeiro momento, que nós vamos descansar, mas que Deus descansou. O que significa, então, isso, dizer que Deus descansou? Significa que nós não trabalhamos para Deus, mas que Deus trabalhou por nós. Significa que nós não somos escravos de um Deus que precisa de escravo. Porque Deus já tem garantido a sua obra. Então, por que a gente descansa? A gente não cumpre o sábado como judeus. Mas por que a gente tem esse princípio do sábado ainda? Nós descansamos para lembrarmos que Deus já cuidou de nós. Aí sim vem o mandamento do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É a ideia de que nós precisamos nos lembrar que não é o nosso trabalho. Em última instância, não é o nosso mérito que nos sustenta, mas o trabalho de Deus por nós. Isso não significa que nós não devemos trabalhar, mas que nós trabalhamos, mas sabemos que é que Deus quem dá o sustento por meio daquilo que nós fazemos. O sábado tinha sido completamente corrompido na mente deles. É por isso que eles recusaram o milagre de Jesus. Isso demonstra que a circuncisão
era praticada não porque eles entendiam o mandamento, não porque eles entendiam a revelação de Deus, mas por legalismo no sábado. Então, meus irmãos, Jesus nos dá o motivo pelo qual aqueles judeus estavam agindo dessa forma. Estavam julgando por aparência. Por aparência. Jesus aqui claramente não proíbe o julgamento. Juntando com esse versículo, muitas pessoas, quando leem Mateus 7, param no versículo 1, né? Que diz assim, não julguem para não serem julgados. E rasgam o restante do capítulo. E aí diz, não pode me julgar. Você está me julgando. E a gente começa a questionar isso. Essas pessoas se esquecem de que, na verdade, o que o Senhor Jesus está condenando ali é o julgamento hipócrita. Que é aquele em que tentamos tirar o cisco do olho do irmão, tendo uma trave gigante nos nossos próprios olhos. Mas o Senhor deixa claro que julgar faz parte, porque Ele diz, julguem pela reta justiça. Ele diz, se você tem a trave no seu olho e quer tirar o cisco do olho do seu irmão, tire primeiro a trave do seu próprio olho. Aliás, enquanto eu prego, o que é necessário aqui é que vocês julguem aquilo que eu estou ensinando, pregando. O que não podemos é julgar com a trave no próprio olho. Talvez a pergunta que devemos fazer, virando para nós, para a nossa vida, quantas vezes nós já julgamos um irmão de forma hipócrita, por aparência? Quantas vezes a gente já pensou mal a respeito de alguém e depois, ao se aproximar dessa pessoa, descobrimos que não era bem assim? Não é? Acontece. Isso é julgar por aparência. Julgar segundo a nossa própria ótica, só levando em consideração algum sentimento que nós temos, o bem-estar talvez, e não segundo a visão do Evangelho, a ótica do Evangelho. O que nós podemos fazer diante da nossa tendência pecaminosa por julgar por aparência? A primeira coisa que precisamos fazer é o que falamos no início. Repousar nossos olhos e dedos julgadores sobre o nosso próprio coração primeiro. Jesus ensina a remover primeiro a trave do seu olho. Depois tirar o cisco do olho do irmão. Uma forma de perceber se há uma trave no seu próprio olho é perguntar ao seu coração, o que está me levando a fazer esse tipo de julgamento? É a misericórdia e a graça? Ou apenas aparência? Talvez minha aparência? Ou meu bem-estar em relação àquilo? Por exemplo, porque o julgamento deles é injusto contra Jesus? Porque seus corações estavam manchados pelo ódio contra Jesus. Eles julgavam não pela lei, mas pelo ódio, pela intenção do seu coração, não pela intenção divina. Então, muitas vezes, quando a gente tem um pré-julgamento, a gente diz isso, né? Pré-julgamento, mas tudo é julgamento. Toda vez quando a gente tem um julgamento sobre uma pessoa, a gente precisa sondar o nosso coração e tentar perceber o que está por trás desse julgamento. O que deve definir, então, o nosso julgamento é a justiça de Cristo. E a gente sabe que essa justiça, meus irmãos, é uma justiça cheia de misericórdia e que busca o frutificado próximo. Só isso já deveria mudar completamente a forma que a gente olha para o próximo, para o nosso irmão. Então, meus irmãos, esse texto nos coloca diante de um espelho bem incômodo, que somos chamados a observar 5 características que deveriam estar presentes em nós, discípulos do Senhor. Reconhecer as verdades e a origem das verdades, buscar a glória de Deus e não a própria, viver sem máscara de forma sincera, admitir o erro em vez de blasfemar negando e atacando. E por último, julgar pela reta justiça de Deus, não por aparência. Que nossa vida transborde em graça e verdade, nos lembrando que precisamos constantemente sondar o nosso coração, para estarmos prontos para sermos transformados pela verdade de Deus.